Bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada pela história do cristianismo. Hoje exploraremos um dos períodos mais fascinantes da Igreja, a Era dos Gigantes. Este foi um tempo marcado por mudanças decisivas que moldaram a identidade da Igreja e sua relação com o mundo. Nesta aula, vamos entender o impacto de Constantino e sua aliança com o cristianismo, e mergulhar em debates teológicos acirrados como a controvérsia ariana, e conhecer grandes nomes como Agostinho de Hipona, Jerônimo e os Capadócios. Vamos refletir sobre a coragem dos líderes como Ambrósio de Milão e João Crisóstomo e encerrar com a transição que marcou o fim desta era extraordinária. Ao final, espero que vocês não apenas compreendam a importância da história nesse período, mas também se inspirem com lições de fé, perseverança e visão que ele oferece. Então prepare-se, pois temos uma aula rica e cheia de descobertas pela frente. Vamos falar agora sobre o impacto de Constantino. Nosso ponto de partida é Constantino, o imperador que mudou os rumos do cristianismo. Em 313 d.C., com o Edito de Milão, ele declarou liberdade religiosa, encerrando séculos de perseguição brutal contra os cristãos. Pensem na magnitude disso. Antes de Constantino, ser cristão significava arriscar a vida. Após o edito, o cristianismo não só se tornou legal, mas começou a desfrutar de privilégios. Igrejas passaram a ser construídas com recurso do império e os bispos ganharam destaque político. Porém, nem tudo foi positivo. Essa proximidade com o poder trouxe desafios. Será que a igreja perdeu algo de sua essência ao se aliar com o Estado? Essa é uma pergunta que os historiadores e teólogos continuam a debater até hoje. Constantino também desempenhou um papel crucial ao convocar o Concílio de Nicéia, que abordaremos mais adiante. Ele via a unidade da igreja como algo essencial para a estabilidade do império. Mas até que ponto isso influenciou nossa doutrina cristã? Pense nisso enquanto avançamos. Vamos falar agora sobre a teologia de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, conhecido como o pai da história da igreja, desempenhou um papel vital nesse período. Ele era próximo de Constantino e via o imperador como um instrumento de Deus para estabelecer seu reino na terra. Para Eusébio, o cristianismo sob Constantino era o cumprimento de promessas bíblicas. Ele chegou a comparar o imperador a figuras bíblicas como Moisés. Sua obra História Eclesiástica se tornou uma referência para entender os primeiros séculos do cristianismo. Mas essa teologia trouxe algumas questões. Será que esta visão idealizada não minimizava os riscos de a igreja se tornar dependente do Estado? Eusébio acreditava que o cristianismo e o império podiam caminhar juntos em harmonia, mas como veremos, nem todos compartilhavam dessa opinião. Vamos falar agora sobre como foi a reação monástica. Enquanto Eusébio
via o império como aliado da igreja, outros cristãos buscavam um caminho oposto. O movimento monástico nasceu como uma reação à crescente institucionalização da fé cristã. Os monges, liderados como figuras como Antão do deserto, acreditavam que a verdadeira santidade exigia separação do mundo. Eles buscavam uma vida de oração, jejum e meditação em lugares remotos. No entanto, o monasticismo não era apenas sobre isolamento. Os mosteiros tornaram-se centros de aprendizado, preservando manuscritos e mantendo viva a chama da espiritualidade em tempos de turbulência. O movimento monástico também nos desafia hoje. Como encontrar um equilíbrio entre o engajamento com o mundo e a devoção pessoal? Essa tensão ainda é relevante, especialmente em um mundo tão acelerado como o nosso. Não é verdade? Pense comigo. Mas vamos falar agora sobre a reação cismática e o donatismo. Vamos entender melhor sobre isso? O donatismo foi uma reação dentro da igreja. Surgido no norte da África, ele questionava a legitimidade de bispos que haviam cedido durante as perseguições. Para os donatistas, somente líderes moralmente puros podiam ministrar os sacramentos. Esse movimento destacou questões importantes. O que torna uma igreja verdadeira? Sua pureza ou a sua união? Então, Agostinho de Hipona, que exploraremos mais adiante, se posicionou contra os donatistas, defendendo que a graça de Deus era maior que as falhas humanas. Esse debate nos faz pensar: como lidamos com falhas e imperfeições dentro da comunidade cristã? É uma questão que atravessa os séculos. Vamos falar agora sobre a controvérsia ariana e o Concílio de Nicéia. A controvérsia ariana foi um dos debates teológicos mais importantes de toda a história do cristianismo. Ário, um presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus era uma criatura de Deus. Olha isso, exaltada, mas não igual a ele. Isso colocava em risco a doutrina da Trindade e a igreja precisou agir. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi convocado por Constantino para resolver essa questão. O resultado foi o Credo Niceno, que afirmava a plena divindade de Cristo, mas a controvérsia não terminou aí. Durante décadas, o arianismo continuou a dividir o império, mostrando como debates teológicos podem ter implicações e políticas sociais. O arianismo foi uma pedra de sapato na igreja cristã. Vamos falar agora sobre Atanásio de Alexandria. Quem foi esse grande homem? Entre os defensores da fé nicena, Atanásio de Alexandria se destacou. Ele enfrentou exílios, perseguições e calúnias, mas nunca abriu mão da sua posição. Para Atanásio, a divindade de Cristo era essencial para a salvação. Em suas palavras, aquilo que não foi assumido não foi redimido. Ele acreditava que somente um Cristo plenamente divino poderia redimir toda a humanidade. Atanásio é um exemplo de perseverança, de coragem. Sua vida nos lembra que vale a pena lutar por aquilo que acreditamos ser de verdade. Mas vamos falar agora sobre os grandes capadócios.
Na região da Capadócia, 3 figuras extraordinárias contribuíram para a teologia cristã: Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Eles aprofundaram a compreensão da Trindade, enfatizando a unidade de Deus e a distinção entre as pessoas divinas. Suas obras influenciaram não apenas seu tempo, mas também a teologia ocidental e a teologia oriental. Os capadócios nos mostram que a teologia não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de adoração e busca por Deus. Eu quero falar agora sobre Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão foi um exemplo de liderança corajosa. Quando o imperador Teodósio ordenou o massacre, Ambrósio exigiu arrependimento antes de permitir sua entrada na igreja. Essa postura firme destacou o papel da igreja como voz profética, capaz de desafiar os poderosos em nome da justiça. E João Crisóstomo? Quem foi esse grande homem? Conhecido como Boca de Ouro, João Crisóstomo era um pregador eloquente que denunciava os abusos e poder e defendia os pobres. Sua fidelidade ao Evangelho o levou ao exílio, mas sua influência permaneceu. E Jerônimo e Agostinho de Hipona? Quem foram eles? Jerônimo nos deu a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, que influenciou a igreja por séculos. Agostinho, por sua vez, foi um gigante intelectual e espiritual, cujas obras moldaram a teologia cristã até hoje. Agostinho enfrentou heresias como o pelagianismo e o maniqueísmo, e suas reflexões sobre a graça e livre-arbítrio são fundamentais para a teologia cristã. Com a queda de Roma, encerramos com a Era dos Gigantes. A igreja, porém, permaneceu, provando que a sua força não dependia dos impérios, mas de sua fé no Cristo ressuscitado. Hoje vimos o impacto de Constantino, Eusébio de Cesareia e a teologia oficial, a reação monástica e o donatismo, a controvérsia ariana e o papel de Atanásio, a contribuição dos capadócios, Ambrósio e Crisóstomo. Falamos sobre Jerônimo e Agostinho de Hipona e o fim de uma era. Essas figuras e eventos são um testemunho de como Deus opera na história, e cada um deles nos inspira a viver a nossa fé com integridade e coragem. Eu espero você na próxima aula. Não se esqueça, a história é a nossa pedagoga ou a nossa coveira.